Princípio da atração e repulsão. Isso aqui é uma ideia bem simples, tá, pessoal? Que muitos de vocês já conhecem, a gente só vai acrescentar um pequeno detalhezinho aqui. Eu quero dizer para você o seguinte: quando é que você tem atração entre cargas elétricas, né? E repulsão entre cargas elétricas, e atração entre corpos e repulsão entre corpos, né? Vamos diferenciar aqui entre corpos e partículas. Quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho sempre atração. E isso vale para corpos, certo? E isso vale para partículas, para portadores de cargas. Tá? Quando eu falo de corpos, pode ser um bloco, uma esfera, tá bom? Um corpo extenso. E partículas. Positivo e negativo eu sempre tenho atração. Carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, atração. Isso vale para corpos e partículas. Tá bom, professor? Já entendi. E aí, quando eu tenho um corpo carregado positivo e um corpo neutro, eu também tenho atração. Quando eu tenho um corpo carregado negativo e um corpo neutro, eu também vou ter atração. E isso aqui só vale para corpos. Não vale para partículas. Beleza? Não vale aí para partículas. Pode riscar aqui, ó. Partículas, não. Quer dizer que um próton não pode atrair um nêutron e um elétron não pode atrair um nêutron. Bom? Mas um corpo carregado positivo pode atrair um corpo descarregado. Um corpo carregado negativo pode também atrair um corpo descarregado. Isso a gente vai explicar logo mais, que essa atração ela vai se dar por indução eletrostática. Mas na frente a gente vai ver com detalhe isso daí. E a repulsão? A repulsão, sempre que eu tenho um positivo e um positivo, eu vou ter repulsão. Um negativo e um negativo, eu vou ter também repulsão. Cargas elétricas de sinais iguais, elas se repelem. Isso aqui tanto vale para corpos e tanto vale para partículas. Perceba que jamais eu vou ter repulsão com corpo descarregado. Tá certo? Se tem repulsão, os dois corpos envolvidos ou as duas partículas envolvidas, elas devem estar obrigatoriamente carregadas eletricamente. Vamos aqui ver um exemplo aqui. Observe. Nas figuras que se seguem, os corpos estão carregados com cargas elétricas. Ele já está dizendo aqui, ó, estão carregados e são corpos, tá bom? Não são partículas. Alguns têm carga positiva e outros têm carga negativa. As setas indicam o sentido da força elétrica, né, que age em cada um dos corpos. Conhecido o sinal da carga elétrica de A, ele já diz aqui que o sinal da carga elétrica de A ele é positivo, tá bom? Isso aí ele já deu essa informação para a gente. O sinal da carga de A ele já deu que é positivo. Identifique o sinal da carga elétrica de cada um dos outros corpos, analisando o quadro abaixo, né? Vamos lá. Indique também o sentido da força elétrica, se é de atração ou de repulsão. No caso aqui entre C e D, que ele não desenha uma força. Bom, se ele diz que todos os corpos estão carregados e entre A e B eu tenho uma atração, então eu sei que o sinal de B ele vai ser o quê, pessoal? Eu sei que o sinal de B vai ser negativo. Tá bom? O sinal aqui de D e A. A eu já sei que é positivo e está tendo uma repulsão aqui. Então o sinal de D é positivo. Tá certo? Se eu já sei que o sinal de B é negativo, eu escrevo bem aqui. Tá bom? Porque eu já determinei aqui, ó, que o sinal de B é negativo. E entre B e C está acontecendo repulsão. Então o sinal de B e de C são iguais. Beleza? Se o sinal de C eu já encontrei que é negativo, e o sinal de D também eu já havia encontrado anteriormente, então eu tenho cargas elétricas de sinais diferentes, e aí eu vou ter força de atração entre elas. Está aí o nosso exemplo,
tranquilinho para você entender, bem simples. Vamos aqui, ó. Neste outro exemplo, uma pequena esfera de isopor pintada com tinta metálica é atraída por outra esfera maior A. Essa daqui que é a de isopor pintada com tinta metálica. A esfera B. Tanto A como B estão eletricamente isoladas. Então eu tenho aqui esferas. Então são corpos, não são partículas. Tá bom? É interessante você fazer essa diferenciação por conta desse detalhe bem aqui que eu te falei, ó. Certo? Esse detalhezinho bem aqui, ó. Tá? Que eu posso ter atração entre corpos carregados positivamente e descarregados. Entre corpo carregado negativamente e descarregado. Pode haver, sim, pode haver uma atração elétrica. Tá bom? Atração elétrica. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte. Você está observando aqui que está existindo uma atração elétrica. É o que você observa pela figura. O que é que a gente pode afirmar? As esferas têm cargas de sinais contrários. Eu posso afirmar que essas esferas têm carga de sinais contrários. Mas lembre-se que são corpos. Se fossem partículas, eu poderia afirmar que as duas estavam carregadas e que elas tinham sinais contrários. Mas como são corpos, eu já não posso afirmar que as duas estão carregadas. B possui carga positiva. Como é que eu posso afirmar isso, né, pessoal? Que o B possui carga positiva. Eu não sei nem se ele está carregado. Cargas elétricas em A e B são de mesmo sinal? Aqui de forma alguma, porque se fosse de mesmo sinal era repulsão. E item D, A possui uma carga positiva, também não posso afirmar. Item E, A pode estar neutro. Bom, isso aqui é a única coisa que eu posso afirmar, tá certo? É o item E. Isso aqui eu posso afirmar. Que se a esfera A ela pode estar neutra, eu não estou afirmando que ela está positiva e nem que ela está neutra. Ela pode estar neutra, porque se ela estiver neutra, o B pode estar carregado, tanto positivo como negativo. Então, a resposta aqui, item E. Vamos falar aqui sobre condutores e isolantes. Os condutores, pessoal, são aqueles materiais que eles permitem com maior facilidade o fluxo de cargas elétricas, tá? Passando por ele. Que no caso aí dos metais, dos condutores, tá? Que nós vamos estudar, seriam aí os elétrons livres, que vão formar aí a corrente elétrica. Já os isolantes, devido à sua mobilidade dos elétrons livres, eles têm poucos elétrons livres com capacidade de se mover, eles não têm tanta facilidade assim para que haja aí o deslocamento de carga elétrica, para que haja passagem de corrente elétrica. Então, quando você aproxima um material eletrizado, encosta um material eletrizado na superfície de um isolante, por exemplo, na superfície de um isolante, se eu encostar um material eletrizado aqui, por exemplo, o corpo eletrizado aqui negativo, pronto, vou encostar esse corpo eletrizado aqui no isolante. Se eu encostar ele bem nessa região, tá? As cargas negativas, devido ao contato, vão ficar localizadas somente nessa região onde houve o contato. Elas não se espalham, justamente pela dificuldade que o isolante tem de haver a mobilidade desses elétrons livres, por meio de sua estrutura. Se eu encostar esse corpo, né, aqui eu encosto esse corpo negativo aqui. Se eu encostar esse corpo negativo no metal, tá bom? O que é que vai acontecer? Devido ao contato, essas cargas negativas, elas não vão ficar limitadas apenas à região de contato. Elas vão se espalhar aí por toda a superfície externa do condutor. Aqui eu falei metal, mas é um condutor, tá bom? Pode ser grafite, por exemplo. A grafite do lápis é um bom condutor, apesar de não ser de metal, né? Beleza? Essa é a principal diferença entre os condutores e isolantes. Condutores permitem passagem de corrente elétrica com facilidade. Tá? Isolante, de maneira geral, não permite a passagem de corrente elétrica. Ou vamos dizer assim, permite, mas com muita dificuldade. Beleza? E os condutores têm
os metais aqui no caso, tem essa propriedade aqui que as cargas elétricas em excesso nos metais vão se situar, se espalhar em toda a sua superfície externa, de maneira a se repelir mutuamente, encontrando aí uma condição de equilíbrio eletrostático. Então vamos lá. Nos metais, as cargas em excesso se repelem por toda a sua superfície externa até atingir o, complete aí, equilíbrio eletrostático, que é a situação onde as cargas estariam aí eletrostático. Opa, vamos corrigir aqui. Eletrostático, ponto. Que é a situação onde as cargas iriam adquirir equilíbrio depois de se repelirem aí umas às outras, depois de haver a repulsão mútua. Beleza? Para a gente concluir, vamos falar aqui do princípio da gaiola de Faraday. Princípio aí da gaiola de Faraday. O que é que diz aqui a gaiola de Faraday? Que a blindagem eletrostática descoberta aí por Faraday, que ele se aprisionou numa gaiola de metal e pediu para ligar, né, um gerador a uma altíssima voltagem, de maneira que a descarga elétrica não atingia a pessoa que estava dentro da gaiola. No caso aqui, não é uma gaiola de metal, mas é um carro que você sabe que possui uma superfície metálica. Tá certo? E essa superfície metálica, ela vai proteger qualquer corpo que estiver dentro dessa superfície metálica da ação do campo elétrico externo. Então quer dizer que a pessoa que está aqui dentro, ela não vai sofrer nenhum dano devido a essa descarga elétrica que está sendo disparada. Tá certo? Então se você tiver, vou colocar aqui, um metal, tá certo? E tiver um campo elétrico externo, que é esse metal, beleza? Qualquer corpo que tiver aqui dentro, um corpo X que tiver aqui dentro, ele não vai estar submetido à ação desse campo elétrico. E todas as cargas estarão distribuídas na superfície externa desse metal. Beleza? Lembrando que essa condição das cargas estarem distribuídas na superfície externa, o metal tem que estar em equilíbrio eletrostático. Não vai estar passando corrente elétrica na superfície do metal. Com isso, o corpo que está no interior dessa casca metálica, ele está protegido de qualquer descarga elétrica, de qualquer ação do campo elétrico externo. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.